Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 524 e minguando até 766 dias, 22 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Blog diário de 524, Enoque, o Pai da Vida, parte 62. Força da União por Ato Missionário, parte 12. Vamos então dar continuidade, né, sobre este subtítulo, né? Eu sempre deixo na descrição do blog diário, né, é, um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam estar trabalhando isso nas suas consciências. Também deixo a abertura do título Enoque, o Pai da Vida, e deixo também uma referência, né, desse título para que vocês possam ter compreensão de tudo que fora dito, certo? É muito importante a referência, ela vem aquele do título que eu vi que era mais interessante, aí eu entendi que era importante, era uma informação, então eu tirei ele como uma referência. Tá tudo na descrição do vídeo, acompanhe essa descrição, faz o trabalho de conscientização sobre tudo que está sendo dito para que vocês deixem de ser essa vítima social. É muito importante vocês pegarem Deus do primeiro blog que foram produzidos. Este blog diário já é o blog de 524. Trabalhe esses 524 blogs diários para que você possa compreender tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas de nada. O blog diário, ele é uma continuidade, ele tem uma necessidade enorme que vocês relacionam um blog e outro, que cada as coisas falam de coisas separadas, partilhadas, certo? Com várias consciências, né? E para que a gente possamos compreender tudo, ok? São muito delicados, flexibilidade, consciência emocional, né? Consciência em Cristo, consciência em Deus. Tudo isso gera uma complexidade para que nós podamos compreender relacionamento social, interações sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade, formação de Cristo. É muita, mas muitas coisas que ganha trabalhos separados, individuais, para que a gente possa estar relacionando isso em nossas consciências. Mas a forma que vocês vai ouvindo dessa voz, vocês vai ganhando consciência em cada parte dessa, em cada partimento de todas as coisas que nós podemos compreender dentro deste blog diário. Está tudo dentro desse blog diário, tudo como formou a Bíblia significativa, né? Como foi criados os falsos calendários, né? Tudo isso está dentro desse blog diários, né? O fim do tempo, como que isso está sendo dividido dentro do blog diário, né? Tudo bem relacionado. Existe a complexidade das vocações, das pronúncias, da interação sociais, de haver erros sobre essas ideias. Existe possibilidade de estar sendo obtendo erros sobre as numerologia, mas nada que vocês não possam compreender. Tudo que está sendo dito aqui, até uma criança de 5, de 8, 12 anos tem a possibilidade de aprender, porque são coisas, são expressões que já tem dentro da sociedade. Ou seja, não tem complexidade nenhuma. Faça esses trabalhos de relacionamento, vai na descrição e compreenda tudo que está sendo dito, ok? Este é o quarto blog, né, daquilo que nós podemos dar uma expressão corrida de fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos, nós foram dito nos últimos quatro blogs.
Então, 4 em 4 blog eu faço essa interação, né, de estar fazendo uma leitura corrida sobre os últimos 4 blogs. Então, vamos fazer parte desse contexto, fazer parte desse contexto com expressão livre, e depois, por último, quando tiver faltando uns 10 minutos, a gente vamos revisar tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem na formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, aquilo que nós aprendemos de coisa negada, aceito, tudo dentro todas essas coisas que tem socialmente, tudo aquilo que nós relacionamos, certo? São muitas, muitas variações de ideias daquilo que nós aprendemos socialmente, né? Tudo, muitas coisas. Vamos lá. O relacionamento ele é muito delicado quando falamos de amor, né? Eu tenho explicado isso, só dando uma parada aqui para a gente entender. Eu tenho explicado isso no blog anterior. Se vocês não viram, volta lá e veja e faz continuação deste blog diário. O relacionamento ele é muito delicado quando falamos de amor. E que nesta causa, o amor ele não precisa explicar a união. Você pode não ter um bom relacionamento com um corpo emocional e amar ele pelo que ele é. E quanto o relacionamento exige de você uma união entre conceitos de interesse, aonde eu trato um corpo emocional bem para que eu possa receber dele o mesmo tratamento. Isto explica que o relacionamento não é amor, mas o amor, ele é um relacionamento entre dois corpos que estejam entendidos pelas mesmas coisas. E se entender uma coisa de Deus, é de Deus. E se entender uma coisa de Cristo, é de Cristo. E se entender uma coisa de um corpo emocional, é coisa desta emoção, e sendo de cada corpo em específico. Amei essa expressão, muito, muito, muito delicado, tratando as coisas de Deus, as coisas de Cristo e do corpo emocional, a interação dentro do corpo emocional. Nós começamos primeiro pelo relacionamento entre o corpo emocional. Vamos lá para a gente, expressão livre, muito bom. É tudo que eu teria ter dito no blog anterior, né, e tudo muito bem explicado. Vamos lá. O relacionamento ele é muito delicado quando falamos de amor, né? E que nesta causa o amor ele não precisa explicar a união. Quando eu falei que o amor não precisa explicar a união, o que acontece? Hoje é muito delicado isso. Por exemplo, eu amo Deus, né? Falando de mim mesmo, né? Não é aquilo que é para as pessoas acreditar, o meu relacionamento íntimo com Deus. Falando de mim mesmo. Eu amo Deus, certo? E não vejo Ele, né? Porque ele não tem uma união de um corpo emocional, certo? Eu devo amar as pessoas da mesma forma que eu amo Deus. Eu não vejo Deus e eu amo Deus. Eu entendo as coisas que Ele fez, então eu amo Deus. Então eu amo Deus, eu devo amar o outro corpo emocional não pela minha união, por estar presente no corpo dele, presente no corpo da pessoa, porque o relacionamento das harmonias do corpo ele ganha uma complexidade muito grande. Eu não preciso estar com a pessoa para me amar ela. Por exemplo, no casamento conjugal hoje. Por exemplo, eu entendi que a minha esposa está com um caminho diferente do que o meu. Não está olhando pelo mesmo lado que eu. Eu tenho que deixar ela livre pelo meu amor, pelo aquilo que eu me sinto bem. Aí ela vai conseguir relacionar outras coisas a não ser a minha pessoa. Eu tenho que continuar amando ela. Independente se ela vai estar comigo ou não, eu quero o melhor para ela. E se o melhor dela não é estar comigo, eu tenho que respeitar essa minha consciência do meu amor, porque não é um relacionamento, é um amor. Se é um amor, eu tenho que dar liberdade para ela seguir o caminho dela. Entenda? Então eu quero o bem dela, eu quero o melhor dela, então eu tenho apenas uma consciência. Ela não precisa estar comigo para provar o seu amor. Ela pode seguir o caminho dela. Esse é o mesmo relacionamento que Deus tem com o corpo e o mesmo relacionamento que o corpo muitas das vezes é entendido de Deus, ele tem essa consciência, certo? Entre Deus e o corpo emocional. Porque o que acontece?
Deus tem consciência no corpo emocional e respeita as nossas emoções. Nós temos consciência em Deus e nós temos que respeitar essa consciência divina de ser uma coisa grandiosa. Entenda isso, que a gente não está vendo, mas a gente não está unido pelo um corpo emocional, está unido por uma intimidade espiritual. Então, quando essa consciência, esse amor, ele é bem espiritual, ele não tem interesse, eles não têm interesse. Entenda isso? Aí, isso se aplica também sobre os corpos emocionais, mas não, né? Ah, a minha esposa não pode ficar sem mim, eu não posso ficar sem ela. Quem te diz isso? O melhor, às vezes, é separar, né? De ficar um separado do outro. Nós temos consciência naquilo que nós sentimos. A oportunidade de fazer o bem, a gente teve, por exemplo, e não fez, sei lá, qualquer coisa, né? Sei lá. Porque o amor, e quando eu amo a pessoa, eu sinto bem por ela estar bem, né? Eu tenho as mesmas emoções dela. Eu estou triste por ela estar triste. Eu tenho essas mesmas emoções, certo? Ao contrário disso, ela pegou um marido muito chato, mais chato do que eu. Estou feliz porque ela pegou um marido chato. Não, eu estou triste. Ela está triste, eu estou triste. Ela pegou uma pessoa feliz que está conseguindo fazer feliz. Ela está realizando, eu também estou me realizando, certo? É porque determinada situação é isso que é o amor. Não é eu interagir essa consciência minha emocional e fazer dela um ato egoísta de que ela tem que me satisfazer emocionalmente, eu tenho que satisfazer ela emocionalmente, eu não preciso disso. O amor, ele não explica essas interações emocionais, essas interações emocionais, ele é bem passageiro no corpo, certo? Uma hora ela está bem, uma hora está mal, certo? E que nesta causa o amor, ele não precisa explicar a união. Isso bem explicado, né? Que um corpo emocional, consciência espiritual, fica bem separado. Consciência espiritual, tudo na vida nossa nós temos que se relacionar primeiramente à espiritualidade, porque é elas que nos dão a liberdade de estar, né, relacionando outro corpo emocional, né? A consciência interior, elas são independentes para o nosso corpo emocional, mas quando a gente tem uma consciência exterior, está relacionando outro corpo emocional, nós temos que ter uma consciência de liberdade sobre outro corpo emocional, dar para ele a liberdade, certo? A nossa consciência interior, ele vai explicar bem esse nosso corpo emocional, mas a nossa consciência exterior, ele vai explicar bem essa interação entre dois corpos emocionais, certo? E que de determinada situação, ele não precisa ser unido para você amar as pessoas, não precisa ter uma união de dois corpos emocionais, ok? Entenda isso. Você pode não ter um bom relacionamento com um corpo emocional e amar ele pelo que ele é, né? Às vezes você não tem um bom relacionamento, né? Mas você entende, que a pessoa é legal, ele está fazendo tudo correto, né? Eu não tenho harmonia com ele, né? Ele tem os objetivos diferentes, mas eu vejo que ele tem uns dons espiritual, tem uma consciência muito boa, ele tem, né, sei lá, ele consegue desenvolver várias coisas. Ou seja, não temos um relacionamento do corpo emocional, mas eu compreendo ele. Então, quer dizer, eu entendo ele, o que ele está fazendo é uma coisa correta, né? Está criando ideologia, está fazendo um monte de coisas negadas aí, mas eu entendo ele, eu entendo ele. Por exemplo, né? Entende isso? Você pode não ter um bom relacionamento com o corpo emocional, né? E amar ele pelo que ele é, né? A pessoa às vezes conheceu você, mesmo você estando muito ideológico, muito negado. Ah, esse cara é chato demais, fala um monte de besteira. Aí as pessoas entenderam aquela intimidade, entendeu também aquela consciência espiritual. Aí beleza, você entendeu o amor. Tranquilo, a consciência espiritual, nada emocional. E quando o relacionamento Enquanto o relacionamento exige de você uma união, né, entre, entre conceitos de interesses, né, o relacionamento ele vai exigir união entre conceitos de interesse, aquilo que, né, sei lá, aquilo que você relaciona emocionalmente, conceitos de interesse, ok? Ou seja, onde, onde eu trato um corpo emocional bem para que eu possa receber dele o mesmo tratamento. Essa ideia de relacionar, dar tratamento à pessoa para receber um tratamento da mesma forma, ele ganha muita complexidade. O que acontece? Existem várias formas de relacionar,
né? Existem pessoas que te relacionam apenas pelo interesse. É aquilo que eu estava dizendo no blog anterior. Relaciona você apenas pelo interesse. Quando ela não tem aquela coisa que é de volta, ela fica, então, fica magoada, fica sentida. Ou seja, se você quer comprar a consciência das pessoas, você não vai ter um relacionamento da mesma forma, certo? Você tem que deixar as coisas livres. Eu vou dar uma coisa para a pessoa porque eu amo ela, porque eu quero que ela fique bem, ela vai ficar feliz e pronto. Não espera voltar não, né? Agora aqui quando eu falo de sociedade, aí sim já é um outro tipo de relacionamento. Aí eu tenho que tratar o outro bem para que ele me trate bem. Eu relaciono ele bem para ele me relacionar bem. E eu, como mentor de corpo e tenho uma sabedoria sobre o corpo emocional, eu tenho sempre ter responsabilidade de esperar a pessoa se mover primeiro, para que eu não cometa o erro. Eu sempre faço isso dentro do meu relacionamento. Eu vejo a pessoa primeiro. Estou olhando para ela. Enquanto ela não mover, eu não movo nada. Quando ela mover, eu entendi que é uma coisa real, ruim, eu já saio de perto, vou embora, né? Coisa boa, eu me relaciono. Ah, é uma coisa ruim, ele me tratou mal, eu também trato ele da mesma forma, por exemplo, né? Se for uma coisa, né, que eu possa dominar sobre o meu corpo emocional. Se eu ver que eu não tenho domínio sobre aquele meu corpo emocional, eu vou cometer uma coisa muito mais desagradável, então eu já saio de fora. Não dá certo, certo? E que de determinada situação eu também tenho uma forma, quando meu corpo está muito desequilibrado emocionalmente, eu prefiro, né, entregar o meu corpo, falar assim, ó, bate aí, bate à vontade. Eu não reajo sobre o meu corpo emocional, reagindo para agredir outra pessoa, não. Eu prefiro ficar parado, né, usar somente as minhas expressões e esperar que as pessoas batam em mim. Tranquilo, tá tranquilo. Aí a responsabilidade é deles, eles que fez a agressão, né, trabalhou um corpo, né, independente de qualquer forma, eu não agredi ele, estou na expressão, posso falar o que eu quiser. Agora, se ele me agrediu, aí ele vai ter que ter responsabilidade sobre aquilo que agrediu, certo? Aí que ele vai ficar mais no prejuízo do que eu. Por que que eu sei que ele vai ficar no prejuízo? Porque se não for pela justiça do homem, onde que todo mundo testemunhou a injustiça de uma agressão física, é pela justiça de Deus. De Deus nada fica impune, né? Entenda isso? Eu quero relacionar a minha razão, certo? Daquilo que eu tenho o conceito, daquilo que eu tenho liberdade. Mas se a outra pessoa não entendeu isso, né? Fazer o quê? Ele quer mais do que aquilo que ele possa ter, por exemplo, né? Sei lá. Entenda isso. É muito complexo. Tem várias formas de você relacionar isso. E isto explica que o relacionamento não é amor, mas o amor, ele é um relacionamento entre dois corpos que esteja entendido pelas mesmas coisas. Eu entendi um corpo e outro emocionalmente, ou objetivamente, ou sei lá, sobre uma coisa ou outra. Então, significa que nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo espaço, entendendo as mesmas coisas, que nossos corpos têm as mesmas sintonias. Isso significa que nós estamos sendo gloriados, nossos corpos estamos sendo entendidos, nós estamos sendo gloriados e, né, estamos no mesmo ambiente, criando uma mesma ideia, as mesmas conexões para os nossos corpos emocionais. Entenda isso, certo? Isto explica que o relacionamento não é amor, mas o amor, ele é um relacionamento entre dois corpos que estejam entendidos, né, pelas mesmas coisas, né? Você vê que eu entendo ela entende eu, né? Eu relaciono emocionalmente uma coisa, ela relaciona emocionalmente outra coisa. Ela quer o meu bem, eu quero o meu bem. Ela está triste, eu também estou triste. Ela está sorrindo, eu também estou sorrindo, né? Aquilo que ela me relaciona de sentimento negado, eu fico negado. Ela está triste, eu também estou triste, por exemplo. Ela está alegre, eu também estou alegre. Ou seja, são uma harmonia de corpos que relaciona aquela, por exemplo, né, a pessoa relacionou para mim uma coisa negada, é triste, eu também estou triste, porque eu amo a pessoa. Então nós estamos no mesmo ambiente, entendendo as mesmas coisas, significa que o amor tem uma harmonia de corpo, tem essa sensibilidade, ok? E se entender a coisa, essa aqui é interessante. Se eu entender a coisa de Deus, é de Deus, né? Aqui nós estamos falando de uma consciência espiritual, da glória de Deus, de tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito, por exemplo, aquilo que Deus é perfeito, entende? Se eu entender uma coisa de Deus, é de Deus. E se
E se entender uma coisa de Cristo, é de Cristo. Essa ideia de Cristo, ela é muita complexidade, ela representa várias coisas dentro da sociedade. Ela pode representar um corpo emocional flexionado para um trabalho social, pode representar um corpo flexionado, um corpo, né, que tem um corpo emocional negado, pode representar um corpo emocional que esteja consciente, fazendo um trabalho para Cristo, criando ideologia mesmo. Você vê que essas ideias de coisas de ideologia que nós criamos depois dos nossos corpos emocionais sobre animal, sobre aquilo que é a formação de Cristo, aquelas coisas tudo, né, são tudo coisas objetivas para que nós possamos tomar conhecimento. Não é nada que possa ser realidade, não é nada que possa ser essa glória de um corpo comum. Vê aí, tudo que formação de Cristo são coisas objetivas. É coisa objetiva, ela representa o tempo, são coisas objetivas. O que que vai fazer de nós uma pessoa perfeita é nós termos essa consciência nesse nosso corpo emocional e ter gloriado com Cristo aqui, sobre essas coisas objetivas, sobre essa estrutura, sobre essa cidade que Deus criou, sobre essa estrutura grandiosa que Deus criou, que são tudo coisas objetivas. O que que demonstra aqui que nós somos? São os nossos corpos emocionais, aquilo que nós somos interior, aquilo que nós somos exterior. Somente isso. Certo? O Cristo, ele vai ser um sinal de Deus para representar o seu poder, para representar uma flexibilidade para o corpo emocional. Só isso, só isso. Nada mais que isso, certo? E que eu acho ele muito, muito, muito incrível, muito incrível, muito incrível. Cristo é muito incrível. Por que que eu acho ele muito incrível? Vamos explicar de outra forma. Por causa dessa glória aqui que fica debaixo dele, aonde que as mesmas posturas que Jesus estava, né, naquelas mesmas posturas que Jesus estava, né, que de determinada situação, ele veio e sacrificou esse corpo emocional e ele desfez daquela glória, né, para flexionar outros corpos, sei lá, era Deus de uma certa forma que estava ali e que confundiu todas as pessoas e tal, para que eles fiquem flexionados, para que eles fiquem unidos por todo. Falando isso diretamente, para que eles fiquem unidos por todos. Então, de uma certa forma, ele se permitiu, né, desfazer dessa glória e agora ele está de novo voltando com ela, voltando com essa glória do corpo, de um corpo consciente, para nós ter consciente, e aquela forma foi só apenas para que a gente ficar flexionado, para que a gente possa ganhar consciência. Entenda isso. Então, explica isso, então. O Cristo ele é muito objetivo, ele representa muitas estruturas sociais de todos os corpos. O que representa nós são a glória de um corpo comum, aquilo que nós somos interior, aquilo que nós somos exterior. Somente isso. Deus está repetindo tudo que ele fez no paraíso e está repetindo dentro do Cristo. Só que agora, né, o Cristo vai representar sempre um sinal e um tempo. Eu só acho que ele é incrível por causa dessa flexibilidade, dessa glória, dos nossos corpos emocionais. Deus deu poder para o homem dominar sobre o bem, sobre o mal. Muito grandioso, certo? Entenda isso. E se entender coisa do corpo emocional, é coisa do corpo emocional, né? Terminando nisso, sendo de cada corpo em específico. Eu entendi uma coisa do corpo emocional, é coisa do corpo emocional, né? Muito fácil você relacionar um corpo emocional. Por que que eu falo isso? Espera ela se mover, entenda o que ela quer, então você decide o que você quer. Pronto, acabou. Certo? Ah, não quero isso. Tudo bem. O que você não quer. Você tem o seu direito, a sua liberdade. Muitas vezes você fazer o bem é você negar o mal. É só isso. Aquilo que você entende que é ruim para você. Então, porque aquilo que você entende que é ruim para você e você relacionar a ele, você vai ficar triste, você vai ficar frustrado, você vai começar a murmurar contra Deus, vai começar a murmurar contra tudo aquilo que estiver na sua frente, você vai murmurar contra o seu emprego e você não vai ficar feliz, você não vai prosperar a sua consciência, você não vai ter nada que você possa se sentir realizado, ok? São várias complexidades de todas as formas, ok? Vamos então para a expressão, vamos fazer a leitura da, fazer a leitura corrida de todos, né? Eu fiz uma explicação do blog 588. Eu quero incluir ela nessa expressão livre também para a gente entender tudo que fora dito, porque essa explicação do blog 588 que é 488, né? Que estou apresentando ele aqui no blog 521. Então, é uma explicação, ele ficou muito interessante, ok? Aí eu vou fazer a leitura porque é desse blog
uma explicação do blog 488, né, sobre o blog de 500, eu fiz esse blog diário, essa explicação no blog de 521, ok? Vamos lá para isso, leitura corrida. O blog de 488, eu tive uma complexidade para trocar uma expressão. Lá, o contexto dizia que o fundamento do bem é o fundamento do mal. Este ideal é uma controvérsia com a expressão bem e mal. Isto sim, de acordo com a intenção emocional de cada corpo em específico, sendo que a expressão correta é o fundamento do bem é a manifestação do mal, explicando que este bem é a emoção do corpo emocional e representando um bem próprio de acordo com o seu entendimento. Este ideal beneficia um e martiriza o outro, sendo importante lembrar que o bem ele não é uma consciência emocional. Pode ser uma emoção, porém não uma realização, pois a realização está interagido com a relatividade dos corpos em concordância para interagir com a interação de ambos corpos emocionais junto às vossas consciência exterior, com a capacidade de respeitar e proteger outro corpo e que seja emocional, com a sua intenção e colaboração para o bem do mesmo. Aí, depois disso, eu entrei na continuidade da terceira esposa. Vamos lá. A terceira esposa representa o corpo emocional. O corpo emocional, ele pode se realizar somente quando ele entendeu o espaço que há dentro do corpo, sendo mais específico a vida. E entendendo que este espaço não explica a vida, e sim uma consciência. Esta consciência vai se dividir em duas consciências e duas palavras. Uma palavra vai constituir nas vestes das vidas, explicando as vossas consciências interiores. Outra palavra vai se constituir nas vestes dos corpos, explicando as vossas consciências exteriores. Isto pode explicar os movimentos dos corpos comum, que não entenda os outros corpos, ou pode explicar os próprios movimentos dos astros. Quando este explica os movimentos comum, ele vai se dividir igualmente, ou seja, o que for para um também será para o outros, explicando os corpos que sejam inconscientes e os corpos que sejam conscientes. Estas consciências vai explicar as consciências interiores e as consciências exteriores. E quando explicando um e o outro, vai explicar direito de igualdade entre um corpo e outro, inconsciente e consciente. E isto só pode explicar os movimentos e não a interação destes movimentos, pois ambos vai ter uma interações independente, podendo ser bom ou ruim. A consciência interior explica quem eu sou e não o que o outro é. A consciência exterior vai ter o poder de explicar quem eu sou e o que eu quero. Esta consciência exterior é uma interação sobre o que eu sou e o que o outro é, ou o que possa ser de acordo com esta relação. E quando eu estiver entregando isto para outro corpo emocional, vai explicar quem eu sou. Quando o outro corpo estiver entregando isto para mim, vai explicar quem ele é. Isto explica o respeito e o espaço de acordo entre outro corpo emocional. E quando eles estiverem precipitado no tempo, vai explicar o desrespeito dos espaços dos outros corpos, tentando explicar o que os outros corpos é. E sendo isto impossível, eles vão constituir no erro e criando uma imagem para os vossos esposas, para exibi-la para a sua sociedade. Estas esposas não terão ouvido e nem os vossos filhos os ouvirão.
pois nenhum e nem o outro vão se realizar com os vossos maridos, pois há um que ouve a esposa a fim de desobedecer ao seu pai, pois tem entendimento na sua mãe. Todo amor, ele não tem interesse, mas o relacionamento social é um interesse de cada corpo em específico. Ambos é bom, porém não são as mesmas coisas. O amor, ele gera uma naturalidade de nossa espiritualidade, do nosso corpo interior, aonde tudo é espírito e não emocional. Ou seja, independente desta relação emocional, você vai continuar amando outro corpo e não pelo seu comportamento, é, pelo, pelo que é uma naturalidade da criação de Deus. E isto demonstra o amor para com Deus e não pelo comportamento emocional deste corpo. Por outro lado, temos o relacionamento social. Este relacionamento, ele vai se aplicar o interesse entre um corpo e outro. Este interesse pode ser bom ou ruim. Quando for bom, ele vai ser simplesmente uma harmonia entre dois corpos que estejam em concordância emocionalmente, explicando que ambos os interesses estão sendo atendidos. Quando for ruim, vai ter a discordância com esta relação que está sendo relacionado para um corpo e outro. O relacionamento ele é muito delicado quando falamos do amor e que nesta causa o amor ele não precisa explicar a união. Você pode não ter um bom relacionamento com um corpo emocional e amar ele pelo que ele é. E quando o relacionamento exige de você a união entre um conceito de interesse enquanto o relacionamento exige de você a união entre o conceito e interesse, onde eu trato o corpo emocional bem para que eu possa receber dele o mesmo tratamento. Isto explica que o relacionamento não é amor, mas o amor, ele é um relacionamento entre dois corpos que estejam entendidos pelas mesmas coisas. E se entender uma coisa de Deus, é de Deus, e se entender a coisa de Cristo é de Cristo, e se entendermos as coisas dos corpos emocionais, é coisa desta emoção, sendo de cada corpo em específico. Muito interessante tudo que fora dito, muito explicativo de todas as formas, ok? Vou, dar continuidade nesse subtítulo, o próximo blog é o blog de 425, vocês acompanhem tudo para que vocês não percam nada de que está sendo dito, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo só para que você possa, só se você se sentir realizado, certo? Se você viu que não teve importância, não teve nada de relevância, não teve consideração pelo aquilo que está sendo apresentado sobre essa voz, não precisa de você fazer nada, só faça. Se você se sentir realizado, se você sentir que isso foi de uma serventia, uma ajuda, faça isso com uma liberdade total na sua consciência, certo? Não precisa fazer isso, não precisa fazer favor a outras pessoas se você não consegue fazer favor a si mesmo, ok? Não seja hipócrita ao ponto de você, querer o bem das pessoas e não entender aquilo que possa ser o seu próprio bem. Não seja, começa se entendendo isso que é da sua consciência, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, E obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.